Então hoje, conforme o nosso calendário, nós vamos dar continuidade ao curso da Associação Médico Espírita de Osasco, sobre a obra que nós temos abordado, um tema bastante interessante, que é a respeito da obsessão e dos transtornos psiquiátricos. Mas antes, o convite que já fiz da última vez, da nossa jornada, do nosso congresso da AME Osasco, que ocorrerá nos dias 14 e 15 de setembro, no Salão Nobre da Prefeitura. São diversos favorecedores, vamos ter aqui convidados especiais. Essa figura aqui que é o Gelson Luiz Roberto, ele é psicólogo junguiano e é um organizador de uma obra que nós escrevemos a partir do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil, da Associação Médico Espírita do Brasil, que foi lançada nesse final de semana num congresso em Teresina, no Piauí, que é a visão espírita, ou melhor, a visão de Joana de Ângeles sobre os transtornos mentais. E essa obra será lançada aqui em Osasco nessa nossa jornada. Temos os convidados também, Márcia e Arismar Leon, que é o casal que está em cima. São trabalhadores também da Associação Médico Espírita em Brasília e trabalhadores da Federação Espírita Brasileira. Vamos abordar diversos temas que são de fato bem interessantes, em mesas de discussão, acessível a todo o público, independente de ser ou não profissional de saúde, e as inscrições já estão abertas. O cartazinho está lá no mural, também está no nosso site, que é o moradaismael.org.br, para quem quiser participar, para quem quiser se inscrever. Um investimento de R$30, que dá para dividir em 12 vezes, através do site. Pesado, né? Então, sábado, dia 14 de setembro, manhã e tarde, domingo, só o horário do almoço. E um convite para todo trabalhador de casa espírita, para aqueles que têm um interesse pelo tema, que é a prevenção ao suicídio. Esse é um projeto que também foi lançado agora nesse final de semana, chamado Prefiro Viver, que é uma parceria da Associação Médico Espírita do Brasil e da Federação Espírita Brasileira, através também do nosso Departamento de Saúde Mental. A partir de setembro, que é quando nós vamos lançar na plataforma, na internet, com diversas aulas, vamos ter entre 25 a 30 apresentações. Então, aquele é o endereço, quem tiver interesse de se inscrever gratuitamente, vocês vão entrar naquele endereço do www.febnet.org.br/Prefiro Viver. Coloca o nome, coloca o e-mail, e aí até setembro nós vamos estar enviando a programação, quais temas serão abordados, e uma das figuras que vai participar conosco é um médico chamado Neuri Botega, a maior referência em prevenção ao suicídio no Brasil e uma das maiores referências no exterior, e ele faz parte desse projeto também, é uma das apresentações que ele vai fazer. Então estão todos convidados para entender um pouco mais desse fenômeno que é o suicídio, e algumas aulas que vão estar abordando também as questões relacionadas aos transtornos mentais, as questões espirituais envolvendo obsessão, envolvendo a mediunidade, envolvendo formação de grupos nas casas espíritas. Então vai ser bem legal, acho bem bacana, vale muito a pena, ok? Agora sim, a apresentação dessa noite a respeito da obsessão, que é um dos capítulos dessa obra. O capítulo esse que foi escrito pelo Leandro Machado, psiquiatra de Pernambuco, e um tema que sempre nos chama muito a atenção. A obsessão é um tema recorrente dentro da casa espírita. E quando a gente olha para os quadros obsessivos e busca fazer os paralelos com as chamadas síndromes psiquiátricas, a gente vai percebendo que a coisa se torna ainda mais complexa. Então, inicio trazendo um pouquinho das síndromes psiquiátricas, um tema que a gente passou rapidamente também da última vez, que a gente pode falar em síndromes ou transtornos psiquiátricos, ou transtornos emocionais, doenças mentais, entendendo que síndrome é tudo aquilo que engloba sintomas e sinais, ou sinais e sintomas. Sintomas é aquilo que a pessoa traz, ou seja, ela vai dividir aquilo que ela está sentindo, que ela está percebendo em relação a si mesma, e sinal aquilo que o profissional vai observando.
Então, é a observação do profissional juntamente com aquilo que o paciente nos traz. Esse conjunto me auxilia a realizar algum tipo de entendimento a respeito de uma síndrome. No caso, a síndrome psiquiátrica. E retorno, esse conceito também apresentei da última vez, retorno com esse conceito da Organização Mundial de Saúde, para que nós possamos entender um pouquinho e relembrar o que são transtornos ditos mentais e comportamentais. Conforme a OMS, são essas condições caracterizadas por alterações mórbidas, ou seja, alterações de adoecimento do modo de pensar e do humor. Então, aquilo que envolve a função psíquica do pensamento e do humor, no sentido de que se ele tem um humor eutínico, ou seja, regular, dentro de um equilíbrio, ou se encontra mais ansioso, mais eufórico, mais deprimido, essas alterações, tanto no campo mental quanto no campo emocional, nos auxilia a compreender se existe algum tipo de síndrome ou não, ou algum tipo de transtorno ou não. Ou por alterações mórbidas do comportamento. Naturalmente, se existem alterações que são mais patentes no campo do pensamento e mesmo do humor, isso vai refletir na maneira como a pessoa vai se comportando e lidando com uma série de questões no dia a dia, ou seja, na sua vida. Então você tem as alterações do comportamento, associadas a uma angústia expressiva ou deterioração do funcionamento psíquico global. Existe dentro disso um espectro, ou seja, desde as condições que são mais suaves até as condições mais graves. Deve haver um sofrimento, deve haver dor. A pessoa vai percebendo que essas alterações no campo do pensar, no campo emocional, provocando alterações no comportamento, lhe trazem algum tipo de sofrimento ou dor, alterando inclusive o seu funcionamento no dia a dia. Uma pessoa que começa a ter dificuldades no seu trabalho, na sua escola, na vida social, nos relacionamentos dentro de casa, com tudo isso como consequência de questões íntimas daquela pessoa, que vai trazendo tudo isso e vai nomeando a questão, referindo que está no processo de dor, de sofrimento profundo. E, portanto, não constituem apenas variações dentro da dita escala do normal. Normal aqui entre aspas, porque a normalidade não existe um conceito bem fechado, né? Inclusive citei da última vez que nós, durante a formação de nossa residência, temos 9 conceitos nas obras que nos são trazidas de normalidade. Obviamente que se você tem 9 conceitos, você não tem nenhum que de fato seja seja tão mais importante do que os demais, né? Existem variações. Sendo antes, vai finalizando, fenômenos claramente anormais ou patológicos. O que caracteriza, em especial, as condições anormais ou patológicas, o fundo disso, de fato, acaba sendo o sofrimento. A dor que aquela pessoa ela sente quando ela vai percebendo que existem essas alterações no campo mental e emocional. Então, basicamente, esse é um conceito que nos traz a Organização Mundial de Saúde, embora, de fato, conceituar transtorno mental ou síndrome psiquiátrica é muito difícil, porque também existem as questões culturais, as questões sociais, e aí eu posso observar uma situação no qual eu entendo que aquela pessoa está sofrendo de algum tipo de transtorno mental, mas numa outra cultura a observação desse fato é bem diferente. E assim a questão da obsessão. Conceito esse também que trouxe da última vez, relembrando, conceito clássico que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, dizendo que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau ou ignorante exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Características essas que se assemelham muito às doenças mentais. Em especial se você tiver uma ação persistente de um espírito desencarnado, no caso que é o conceito que nos traz Kardec, influenciando os aspectos morais daquela pessoa, portanto trazendo uma certa desorganização mental, um certo sofrimento emocional,
e que pode levar, como ele vai colocando aqui e finaliza, dentro de um espectro também, considerando desde as questões mais simples até as mais complexas, uma completa perturbação das faculdades mentais e também do próprio organismo, entendendo que quadros obsessivos mais graves podem sim provocar alterações físicas, orgânicas. Então, esse é um dos conceitos clássicos da obsessão que Kardec nos traz. Século XIX, entendendo o quadro de obsessão de desencarnado para encarnado, mas toda a obra de André Luiz, ele amplia o entendimento dessas associações que vão se estabelecendo. Ele não fala mais apenas dos quadros obsessivos que envolvem desencarnados e encarnados. Fala das obsessões que acontecem entre desencarnados, de desencarnado, ou melhor, de encarnado para desencarnado e entre encarnados. Entre encarnados é simples entender, dentro de nossos lares. Quantas vezes, em momentos de profunda perturbação dentro de nosso lar, vão se criando associações doentias entre os familiares. Vai se criando um quadro obsessivo, por vezes grave, dentro de casa. Então, André Luiz, dentro da sua obra, ele vai ampliando o entendimento dessas associações. Mas a classificação clássica de Kardec, dentro desse conceito, é obsessão simples, fascinação, subjugação. Obsessão simples, das simples influências morais, trazida no conceito anterior, que pode ir piorando, passando pelos quadros de fascinação, em que aquele que sofre esse tipo de obsessão apresenta, sim, um grau importante dentro das suas faculdades mentais, psíquicas, entrando num quadro muito semelhante a um delírio que é observado em alguns transtornos psicóticos, que abordei isso também da outra vez. E a questão da subjugação, em que por vezes existem-se, como Kardec nos coloca, uma influência muito importante em termos morais, orgânicos e das alterações globais do mundo mental daquela pessoa. Então, por vezes, ela se sente tão constrangida que ela não tem condições de ter um domínio sobre o próprio corpo. Quadros graves de subjugação, que em algum momento, no século XIX, é chamado de possessão espiritual. Que Kardec, no início, ele diz que esse termo ele não poderia ser utilizado porque nos dá a impressão de que nessa associação obsessiva o outro espírito toma o corpo daquele obsediado. E isso é impossível. Você estaria ocupando o corpo que lhe pertence àquele espírito. Mais adiante, no livro A Gênese, ele retoma esse conceito e diz que é possível utilizar. Porque essa relação obsessiva ela é tão íntima, de perispírito a perispírito, que nos dá a impressão que de fato existe a ocupação daquele espírito no corpo de quem ele está obsediando. Então, veja um quadro teoricamente mais simples da obsessão, simples, fascinação, subjugação. Mas que mecanismos são esses que estão envolvidos nos quadros obsessivos? Os elementos de destaque são pensamento e perispírito. Então, a questão do pensamento nos diz tudo no que diz respeito às associações obsessivas. E Kardec nos coloca na Gênese. Por si mesmo, o fluido perispirítico não é inteligente. Eis que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito, fazendo referências à importância do perispírito nessa associação obsessiva. Nós vamos lembrar da associação de espírito-corpo físico, mas que há necessidade de uma estrutura dita semimaterial, que possibilita com que se estabeleça essa relação, que Kardec dá o nome de perispírito. Nos dizem que os mecanismos de obsessão, portanto, vão dizer respeito ao campo mental, aos pensamentos, e que uma vez havendo essa associação no mundo mental, entre o espírito obsessor e aquele que sofre essa obsessão, o obsediado, no caso, entendendo o encarnado, vai se estabelecer essa sintonia, e a partir disso surge esse quadro obsessivo. Mas isso vai impactar todo o fluido magnético perispiritual daquele ser encarnado, que vai servir como quê? Como veículo do pensamento.
que nós sabemos hoje que é matéria mental, como nos coloca André Luiz, que é a ideia que nós geramos mais emoção. Portanto, não existe pensamento sem emoção, sem sentimento, somado a essa ideia que nós vamos criando o tempo todo. Isso é matéria mental. Nós projetamos o nosso pensamento, criamos aquilo que André Luiz nos coloca como esfera psíquica, ou seja, esfera mental, que rodeia quem está pensando, e é o nosso cartão postal, no qual os espíritos fazem a leitura, e que serve para que o espírito obsessor crie essa associação. Daí surge esse mecanismo obsessivo. E, havendo esse quadro obsessivo, criando-se essa associação, nós podemos sim falar de um certo quadro clínico, no qual se observam também sinais e sintomas muito semelhantes a síndromes psiquiátricas, que é um quadro variável e dito polimorfo, que são diversos os sintomas, diversos os sinais. Quais são essas possibilidades? Alterações de humor, de comportamento, então, conceito muito semelhante às doenças mentais. Queixas somáticas, ou seja, queixas físicas, em quadros obsessivos graves, pessoas vão relatando dores, vão relatando diversas partes do corpo, tem alterações fisiológicas, pode haver alterações fisiológicas importantes, distúrbios ditos neurovegetativos, alterações do sono, alterações da alimentação, distúrbios de ordem mediúnica. Só é possível, naturalmente, alguém ser obsediado, porque existe aí uma faculdade mediúnica, né? Falei da mediunidade da outra vez, existe um espectro, desde aqueles que sentem de uma forma muito mais suave e aqueles que são mais ostensivos, mas de suave a ostensivo, todos vão percebendo, é menor ou maior grau, a presença sejam das vibrações, das energias ou dos espíritos, mas o quadro obsessivo ele pode levar a esses distúrbios de percepção, de sensação. Então, é um quadro clínico que acaba se desenhando de uma forma muito complexa. E isso faz com que nós, por vezes, confundamos o que é uma síndrome psiquiátrica, um transtorno mental, e um quadro de obsessão. O Dr. Jorge André, que foi um psiquiatra espírita, e desencarnou em 2017, aos 100 anos de idade, num livro chamado Visão Espírita das Distonias Mentais, um termo mais antigo para transtornos mentais, nos diz o seguinte: fornecer um quadro patológico, ou seja, um quadro de doença, que caracterize as obsessões, é assunto bastante difícil. E eu passei por isso também na apresentação anterior. Fazer o diagnóstico diferencial, ou seja, diferenciar o que é mediunidade do que é, por exemplo, uma doença mental, é muito difícil. Portanto, fazer a diferenciação do que é um quadro de obsessão, uma doença mental, também é muito difícil. É isso que ele está dizendo aqui. Porquanto os sintomas estão sempre imbricados e de impossível separação. Ou seja, no geral, ou não é nem no geral, o Dr. Jorge André diz que é sempre, os sintomas que nós observamos e interpretamos como sendo de ordem de uma doença mental, estão sempre imbricados com um quadro obsessivo, ou vice-versa. Se há um quadro obsessivo grave, e há uma percepção disso, no geral existem perturbações psíquicas importantes. Significa dizer que toda pessoa portadora de uma doença mental mais grave tem um quadro obsessivo? Não, eu não posso afirmar isso. Mas eu posso afirmar que em todo quadro obsessivo grave, existem sim perturbações de ordem mental e emocional. Aí sim, eu posso afirmar isso. E continua. Será sempre difícil dizer até onde existe uma doença mental e um processo obsessivo espiritual, quando há essa condição. Quando alguém vai revelando algumas situações em que eu posso interpretar como um quadro de obsessão grave, vai existir como base uma doença mental mais grave. E é difícil justamente delimitar essa fronteira. Onde inicia um, onde termina o outro. Que se encontrem absolutamente separados um do outro. A associação será a tônica predominante, ou seja, no geral existe essa associação. Quadro obsessivo grave, nós temos doença mental grave. Mas o que importa? Como trato isso? Qual que é a terapêutica? Qual que é a profilaxia? Ou seja, como eu evito com que esses quadros ocorram?
Aí vou trazendo uma série de trechos de obras que são muito interessantes, dos instrutores espirituais, que vão nos orientando para o entendimento dos quadros obsessivos, das síndromes psiquiátricas, e como nós podemos fazer esse tratamento e evitar com que ocorram esses quadros. Em Missionários da Luz, uma obra também psicografada por Chico Xavier, o espírito André Luiz, o instrutor espiritual é Alexandre. E Alexandre nos diz o seguinte: todos nós, ou seja, todos nós que aqui estamos, sentados ou de pé, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa quota de obsessão, em maior ou menor grau. Lembro de uma das questões do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os mestres da espiritualidade, eles vão respondendo a respeito da ação dos espíritos em nossos pensamentos. E a resposta é clássica: de ordinário são eles que vos dirigem, ou seja, existe uma associação tão intensa que nós vamos sofrendo essa influência o tempo todo. E sabemos também, por informações que nos são trazidas pela espiritualidade, que o número de desencarnados é muito maior do que o número de encarnados. Então nós estamos mergulhados no universo de mentes pensantes o tempo todo. Mergulhados no universo de ondas mentais, sofrendo, sim, esse impacto. Não necessariamente há uma ação direta de um espírito obsessor, mas sim, estou mergulhado dentro do universo de ondas mentais. E à medida que eu vou me afinando, sejam porque existe uma relação empática entre aquilo que eu estou pensando e estou sentindo, se cria essa associação. E todos, continua Alexandre, estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo obsessivo, a fim de que cada um de nós observe em particular como vai indo o seu. Lá na frente vou finalizar com uma frase de Emmanuel, nos mostrando que observação é essa que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Qual que é a terapêutica clássica que a doutrina espírita nos oferece? As casas, de uma forma geral, nos oferece. A prece, a oração, a fluidoterapia, que basicamente envolve passe e água fluidificada, e as reuniões práticas de desobsessão. O que Kardec nos traz a respeito da prece? No livro A Gênese, num capítulo chamado Obsessões e Possessões. Vejam só, na Gênese ele já fala de possessão, que é o termo que ele utilizou anteriormente como subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover dos seus propósitos maléficos o obsessor. Ou seja, o principal meio que nós temos, não só em termos terapêuticos, mas profiláticos, ou seja, para evitar qualquer tipo de associação doentia dos processos obsessivos, é a prece, é a oração. Ah, mas quem se encontra, por exemplo, num profundo quadro de perturbação mental, como ele vai nos trazendo nos quadros de subjugação ou fascinação, em que as funções mentais estão tão comprometidas que o próprio indivíduo não tem condições de fazer uma prece, de fazer uma oração. Existe a prece, a oração intercessória. Ou seja, aquele indivíduo por si só ele tem dificuldades de elevar os seus pensamentos, de elevar os seus sentimentos, de se vincular, à espiritualidade superior. Existe a intercessão daqueles que fazem parte do seu convívio no dia a dia. A prece intercessória também é tão poderosa quanto a prece que é feita pelo próprio indivíduo. Na fluidoterapia, que nos diz Emmanuel, numa obra chamada O Consolador, a questão 98. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe, esse passe que sempre vamos tomando às quartas ou domingos aqui na Casa Espírita, seja aqui embaixo, seja lá em cima, é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, isso pensando na transfusão sanguínea. E os elementos psíquicos que são transfundidos durante o passe são de reservatório ilimitado das forças espirituais. Ou seja, se há um limite para a transfusão de sangue, para as ditas forças psíquicas na fluidoterapia,
através do paz é ilimitado. Justamente porque estamos mergulhados nesse universo de ondas mentais, de fluidos, e nós nos utilizamos desses fluidos, no passe, no caso, com auxílio da espiritualidade que vão manipulando isso tudo, auxiliando com que essa transfusão seja efetiva e auxilie aquela pessoa que necessita naquele momento, para que ele possa se renovar psíquica e emocionalmente. Isso através, seja do passe e também a água fluidificada, que é rica em fluidos salutares. E a desobsessão, pensando nos trabalhos também que são realizados nas casas espíritas. Esse texto, essas frases, foram retiradas de uma obra chamada Vozes do Grande Além, que é uma obra que envolve uma série de lições de um trabalho mediúnico no qual Chico Xavier participava. E ele era um dos médiuns psicofônicos. O espírito que traz essa lição é Efigênio Vitor. E o título dessa lição é No Trato com os Sofredores. O que ele nos diz? A sessão mediúnica para socorro a desencarnados, padecentes, pode ser comparada a uma clínica psiquiátrica, funcionando em nome da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendendo que dentro dos trabalhos mediúnicos, o obsessor, que dentro de uma visão muito superficial pode ser entendido como algoz, e aquele que sofre a obsessão como vítima, na verdade, dentro de um trabalho mediúnico, ele é observado como o quê? Como alguém que necessita de auxílio, como um sofredor, a ser acolhido, a ser amparado, e como ele vai dizendo aqui, a feição de uma clínica psiquiátrica com a bondade de Jesus. E continua. O doutrinador, ou os doutrinadores, são médicos e enfermeiros com obrigações muito graves, ou seja, muito sérias. A responsabilidade é gigantesca dentro do trabalho mediúnico, para os necessitados e pacientes que o procuram. Continuando a respeito da desobsessão, a doutora Marlene Nobre, no livro chamado Obsessão e Suas Máscaras, nos diz o seguinte: a renovação moral do assistido é condição fundamental para a melhora afetiva. Então temos como terapêutica a prece, temos a fluidoterapia, passe, água fluidificada, os trabalhos mediúnicos que auxiliam no amparo àqueles espíritos obsessores, mas aquele que sofre do quadro obsessivo necessita se transformar moralmente. Porque se não há essa transformação, como nos diz Jesus, afasta-se um, voltam 7. E continua. A renovação moral é fruto do estudo construtivo, com disciplina constante, do esforço em domar as más inclinações e também da ação incansável no bem em favor dos outros. Ou seja, nos convidando ao estudo, em especial nos convidando ao autoconhecimento, estudo de nós mesmos, a disciplina, a mudança de certos valores que ainda carregamos, que vão servindo como terreno fértil justamente para que entidades ignorantes se aproximem e se utilizem disso tudo para nos prejudicar de alguma forma. E vai colocando ação incansável no bem, em especial em favor do próximo, ou seja, ação caritativa. Né? É um grande lema da doutrina espírita, quando Kardec nos coloca: é fora da caridade que não há salvação, ou seja, é fora da caridade que não há transformação. E André Luiz continua, num livro chamado Paz e Renovação. Não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia, ou seja, pensamento igual a ideia mais emoção. Então não existe trabalho desobsessivo sem reajuste do pensamento, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam, de início, no pensamento. São os mecanismos da obsessão. Trabalho no campo mental, dentro da ideia que eu vou gerando e dentro do sentimento que eu vou emitindo. A partir disso, eu vou me transformando psíquica e emocionalmente, no intuito também de trabalhar em termos profiláticos, evitando quadros obsessivos graves. Não só, como disse, de desencarnado ou para encarnado, mas em especial dentro de nossos lares. Nas dificuldades que vamos tendo de relacionamento. A partir disso, eu vou me protegendo, inclusive, das relações doentias que estabelecemos, seja com nossos pais, com companheiros, com filhos, com irmãos.
dentro do próprio lar. E Dr. Bezerra de Menezes, no livro que ele escreveu enquanto encarnado, chamado A Loucura sob o Novo Prisma, no livro do ano de 1900, nos diz: procurar elevar os sentimentos do obsediado, ou seja, já pensando naquele que se coloca na posição de quem obsedeia, incutindo-lhe na alma a paciência, a resignação e o perdão para o seu perseguidor, e o desejo humilde de obtê-los, se em outra existência foi ele o ofensor. Ou seja, nós vamos falando de obsessão e por vezes vamos nos identificando como vítimas, mas é importante também refletir se nós não estamos do outro lado, provocando ações obsessivas, dentro de nossos lares, nas relações que estabelecemos também no nosso trabalho, no dia a dia. Então o convite à reflexão é esse também, que nos auxilia a entender que precisamos elevar os sentimentos, ter paciência, ter resignação, para buscar a criação de laços afetivos que sejam saudáveis. E Emmanuel finaliza, também no livro Consolador: há obsessores terríveis do homem, denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. Por vezes nós estamos preocupados com o obsessor, chego na casa espírita, eu quero que ele seja arrancado dentro do trabalho mediúnico. E Emmanuel nos diz: existem outros obsessores que são muito piores, não serão arrancados porque eles necessitam ser transformados. São o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa preguiça, a nossa avareza, a nossa ignorância, a nossa má vontade. E convém examinar se não é vítima dessas energias perversoras, que muitas vezes habitam o coração da criatura, enceguecendo-a para a compreensão da luz de Deus. Contra esses elementos destruidores, faz-se preciso um novo gênero de preces, que se constitui de trabalho, fé, esforço e boa vontade, ou seja, ação. A prece é fundamental, mas é a prece na ação, no trabalho, no esforço, na boa vontade. E a fé humana, ou seja, a fé em nós mesmos, e a fé divina, a fé em Deus. Como profilaxia, Calderaro, o instrutor espiritual da obra No Mundo Maior, nos diz: o coração que ama está cheio de poder renovador. E Búbio, que é um outro instrutor espiritual da obra de André Luiz, do livro Libertação, afirma: nunca te esqueças de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Então, queremos evitar quadros obsessivos, sejam das ações de desencarnados para encarnados, ou como diz, em especial dentro de nossos lares, amemos. Essa é a mensagem. Tenhamos boa vontade, trabalhemos, fortaleçamos a nossa fé, a fé no Criador, mas a fé também em nós mesmos. Essa atuação, ela é fundamental para entender essas associações que vão se estabelecendo entre todos nós, espíritos que estamos mergulhados na matéria ou não. Fundamental. Conhecer os processos, a maneira como tudo isso vai se dando é muito interessante. Mas em especial é interessante notar e compreender aquilo que se passa em nosso coração e o que nós podemos fazer de diferente para nos protegermos, por vezes, de nós mesmos e para que também não sejamos algozes de alguém que convive conosco no nosso dia a dia. Muita paz a todos, obrigado pela atenção. Agora a gente vai para a música.